Você tem acessado muito o chat GPT? Qual que é a imagem que você tem sobre inteligência artificial? Há mais ou menos um ano atrás eu trouxe esse professor aqui, é um professor muito conceituado, para falar sobre inteligência artificial, em especial voltado para negócio. E como o tema está muito em alta, eu convidei novamente, ele conseguiu achar um espacinho na agenda, fez essa gentileza e voltou aqui para a gente continuar batendo um papo sobre inteligência artificial, em especial com foco para negócio. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio número 78. Celso Camilo, passou o tempo rápido, hein? Olá, Josimar, prazer imenso estar aqui com você. Obrigado pelo convite novamente, né? Como passou rápido o tempo, sempre uma satisfação estar com você e com a tua audiência aí. Vamos falar de novo sobre IA, né? O assunto não sai da moda, não sai dos noticiários. E eu acho que tem um monte de gente ainda curiosa aí para saber o que é e como aplicar. Mas antes de começar, eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Quem é o Celso? O que você faz? Seu currículo, para a galera ter uma noção da autoridade que está aqui com a gente hoje. Bom, Celso Camilo, professor da Universidade Federal de Goiás, professor de IA da UFG. Eu sou cofundador do Centro de Excelência IA. O Centro de Excelência IA hoje é o maior centro da América Latina IA, né? Mais de 800 pesquisadores, mais de 60 empresas que contratam o centro para resolver problemas, seja da área de energia, jurídico, educação, saúde. Tem vários setores da economia que estão lá contratando o centro. Fui professor da Carnegie Mellon University nos Estados Unidos, a CMU, fui professor da UCLA de Los Angeles, fui professor da Cal Poly também na Califórnia, fui professor do Instituto de Tecnologia da Índia, o IITGN, né? Então tive essas passagens acadêmicas também. Tive passagem no setor público, né? Uma pequena passagem ali como secretário municipal, subsecretário estadual. Então fiz a tríplice hélice da inovação ali, né? Governo, empresa e universidade. E ultimamente a gente tem desenvolvido bastante projetos lá no centro, lá na UFG, seja com alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, seja com alunos de graduação, né? A UFG hoje tem o primeiro curso de graduação em IA do país, formamos a segunda turma este ano, e neste ano também ficou mais concorrido que a medicina no SISU, né? Então a gente tem essa trajetória lá. E mais recentemente a gente desenvolveu o modelo português do Google, né, do Brasil português, modelo de linguagem, o chamado, que muitos conhecem por ChatGPT. A gente fez um equivalente utilizando mais do português brasileiro. Então acho que essa é a última atualização aí dos nossos portfólios que a gente vem desenvolvendo com nossos alunos lá. A IA hoje ela está bem mais popular, né? Mas já tem um bom tempo, né, professor? Quando que começou a falar, a desenvolver? A IA é dos anos 50, né? Assim, tanto a terminologia, a inteligência artificial criada dentro de uma conferência, que teve um apelo, evidentemente, o nome tem um apelo de narrativa, de marketing, de posicionamento, mas não é de hoje, né? Desde os anos 50 que se pesquisa aí com projetos em IA, aplicação em IA e assim por diante, com várias fases de euforia, fases de decepção, fases de pé no chão. Então, a gente teve várias fases da IA. Essa última é encantadora, porque ela começa a atingir não mais alguns segmentos específicos, ela fica mais distribuída, né? Ela tem mais transversalidade, né? Ela está em todo lugar. Então, isso tornou o processo mais conhecido e de maior impacto na sociedade como um todo, né? Então, não é novo, mas recentemente teve um salto bem interessante. E agora veio para ficar. Mas parece que tem pouco tempo que ela ficou assim mais acessível e ficou mais fácil de entendimento para a massa, né? Todo. E eu acho que isso muito deve à interface que foi criada, né? O ChatGPT, por exemplo, é um exemplo disso. Por que ele foi criado? Ele foi criado justamente para dar massificação a isso, para dar acesso a isso, né? Democratização a isso. E com isso, a população começou a falar mais de IA, a conhecer mais do potencial que a IA tem. Até então era muito coisa de filme, de forma geral, né? A população de forma geral. Coisa de filme, coisas de cientistas malucos, coisas de gente que quer dominar o mundo. Gente que quer controlar todo mundo. Controlar todo mundo. E até ali as pessoas tinham muito esses pré-conceitos sobre a IA. E agora acho que
testando, implementando, experimentando, elas começam a ver que tem como ganhar, como ter retorno a partir do uso da IA. Ela tem muito potencial para nos ajudar, mas também nas mãos erradas e para quem tem esse Sim. senso de controle de forma errada, pode ser muito prejudicial também, né? Sem dúvida. Se toda ferramenta com esse grau de potencial que a IA tem, ela pode ser usada para o bem e para o mal. O que eu sempre ressalto é que a gente não pode fazer julgamento de valor em ferramenta. Não tem ferramenta boa, ferramenta ruim. O que tem é o uso bom e o uso ruim. Se a gente tentar julgar a ferramenta, a gente acaba perdendo o potencial positivo que ela tem também. Do lado negativo, e aí eu sempre ressalto isso, o lado negativo é o humano querendo usufruir de uma ferramenta como o fogo, como a faca, como outra qualquer, para o lado negativo. Então, a causa nunca é a ferramenta por si só, mas a natureza humana que quer aplicar isso em diferentes contextos. Então, dominação, poder, convencimento. Então, você tem uma série de julgamentos ali de razões e causas humanas, né? Humano, demasiadamente humano, né? Querendo controlar o fogo, o novo fogo, para suas causas, suas razões. Vou dar um recado aqui dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com o seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time comercial da AWS Interiores e Planejados. QR Code disponível na tela. Pitangui Tintas é uma empresa referência em solução de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epox e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos Contabilidade tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja Simples Nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. QR Code disponível na tela. E a inteligência artificial, no momento, ela está sendo muito difundida, principalmente, sempre começa para... A senhora acabou de mencionar, que aí vem a questão humana, sempre ela começa para as pessoas que querem dominar a opinião pública, querem defender uma tese de um lado ou de outro. Então eu estou vendo isso muito na internet. Uhum. Como que o senhor enxerga essa mudança que está havendo aí? E como orientar quem está consumindo esses conteúdos, aonde encontrar a verdade nessas turbulências de publicações assim, Sim. todos os dias? Por exemplo, a guerra, você tem um grupo que defende uma narrativa que um é vítima e tem um grupo que fala que o outro lado também é vítima. Então é um negócio complicado para quem está do outro lado. A ferramenta de fato tem um poder muito grande de gerar conteúdos. E aí eu costumo dizer sempre, né? Hoje é possível colocar qualquer pessoa para falar qualquer coisa em qualquer lugar. A tecnologia está pronta para isso, né? Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento consegue fazer isso. Se eu consigo colocar qualquer pessoa para falar qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer língua, então a gente tem que duvidar, enquanto consumidor desse áudio, desse texto, desse vídeo. A gente tem que duvidar da fonte, duvidar do conteúdo. Então, já era
a dica já era essa, né? Duvide de tudo. E está cada vez mais ficando pior. Então, assim, a dica está só reforçando. Especialmente o grupo... Se antes, quando a gente vê alguém falando, você tinha que duvidar, imagina agora que você não sabe se é aquela pessoa mesmo. Então, mensagens no grupo de família, mensagens no grupo de WhatsApp, essas coisas, ou mesmo rede social, né? Elas estão ali para gerar impacto. Quanto maior impacto aquilo gera, mais engajamento aquilo gera. Então, o jogo é esse. O jogo é uma economia da atenção, né? O jogo é pela atenção. Se o conteúdo gerar atenção, gera engajamento, gera monetização. Então, as pessoas precisam entender, e aí é o ponto importante, como se defender disso? Se esclarecendo. Conhecimento. Não tem como proibir, né? Não podemos chegar e falar assim, está proibido rede social. Dificilmente você pode regular, pode tirar um acesso aqui, outro ali, ou responsabilizar. Um termômetro de quem decide o que é verdade ou o que é mentira. Difícil. Não tem como fazer Até isso também. Porque algumas coisas são evidentes, outras nem tanto, né? Então passa a ser interpretativo, passa a ser questionável, né? Então não temos o oráculo, que é a verdade absoluta. Se não existe essa verdade absoluta, dificilmente você vai conseguir estabelecer quem está certo e quem está errado. Então, o que a gente tem? O que nos resta? Nos resta capacitar as pessoas para esse mundo tecnológico. A gente vive num mundo tecnológico em que as pessoas não conhecem sobre tecnologia. E aí, por você não conhecer, você passa a ser vítima, naturalmente. Então, você deixa de usufruir daquela tecnologia para ser vítima daquela tecnologia. Vide a quantidade de assaltos virtuais, golpes do Pix, golpes do WhatsApp, golpes na rede social, né? E uma série de problemas que nós temos no mundo digital hoje. Porque as pessoas realmente não conhecem sobre. Então, acho que passa pela educação. Seja educação pela mídia, seja educação pelas escolas, seja educação a alto letramento ali, né, da tecnologia. Então, as pessoas precisam conhecer mais sobre tecnologia. É um caminho. Agora, o caminho principal, e esse é mais fácil de perceber, é duvide de tudo. Enquanto você não conseguir ver aquilo em 2, 3, 4, 5 fontes diferentes, você tem que duvidar. Porque naturalmente o que é fake gera um grau de engajamento e impacto grande. E como proteger, assim, de fato, em relação a isso? Porque as pessoas hoje se alimentam praticamente pela internet. Uhum. E lá você sempre vai ter um que está defendendo sua tese e demonizando a outra. Uhum. Muita gente acha que não precisa ir mais para a universidade, não precisa se qualificar, porque ele fez uma pesquisa ali no ChatGPT, ele fez uma pesquisa no Google e ele já tem a resposta. Quantos médicos, amigos meus, chegam e relatam de que o paciente chega lá agora com o diagnóstico pronto. Doutor, só quero que você passe essa medicação para mim. São as bolhas, né? Assim, você começou falando pela história do... Como é que, já que eu vou receber o que eu quero ouvir, como é que eu vou ter senso crítico? Afinal de contas, eu preciso conhecer essa diversidade toda. De novo, a educação é o caminho de médio e longo prazo. De curto prazo, você tem que ter um grau de diversidade no seu conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho uma rede social, ok. Quem você segue? Você consegue fazer limpeza de feed? O que é limpeza de feed? Uma vez na semana, você consegue ir lá passando e vendo o que é aquele conteúdo, o que é aquela pessoa de fato agregando na sua vida, ou na sua formação, ou na sua influência, na sua referência, para manter ela lá. Se não, tem que eliminar. Da mesma forma que você elimina, você inclui. Quem eu quero incluir? Qual referência eu quero colocar? O que eu quero aprender? Né? Então, como mecanismo, canal de divulgação de informação, a rede social não é o pior dos mundos. Só que as pessoas usam errado. Elas usam para ficar seguindo o influenciador que não entrega nada de benefício para a vida delas. Elas seguem pessoas apenas para vigiar a vida da pessoa. Ela não segue ali para agregar muita coisa na vida dela. Então, se as pessoas tivessem essa consciência de limpeza de feed, por exemplo, né, já ajudaria muito. Já que ela vai continuar consumindo a rede social, que é uma tendência, outra coisa que deveria acontecer também, que é não só mexer em conteúdo, como reduzir o tempo nesse tipo de conteúdo. Porque o tempo também interfere bastante
na questão da atenção, na questão da valorização, na questão da procrastinação. Então, a pessoa tem que entender que ela está num sistema dopaminérgico ali. Ela está recebendo estímulos o tempo todo para ficar ali. É o jogo. É a guerra da atenção. É um negócio, né? Você puxa atenção para você vender uma propaganda para quem está querendo. É isso aí. Então, se eu não percebo que o conteúdo eu tenho que administrar, e se eu não percebo que o tempo na plataforma é tão relevante quanto o conteúdo, porque o tempo me coloca exposto à forma. E a forma é muito prejudicial do ponto de vista neuronal. Porque a forma é aquela forma de 2 segundos, passa. 3 segundos, passa. 5 segundos, passa. E aquilo hiperestimula o sistema dopaminérgico. Qual que é o problema disso? Se ele está hiperestimulado, ele passa a não dar valor ao que tinha valor antes. Então, se você sentar numa praça para conversar coisas aleatórias com a sua família, passa a não ter a mesma graça. Porque o cérebro começa a olhar e fala assim, sai daí, volta para lá. Volta para o celular. Estímulo. Então, você começa a perder prazeres porque você está hiperestimulado por coisas artificiais. Né? Então, veja que eu sou o cara da tecnologia e estou reforçando que ela, bem utilizada, é excelente. Mas as pessoas têm que ter consciência, porque senão viram vítimas. É o típico caso da rede social. O conteúdo está reforçando o que eu quero ver. Claro, ele não vai colocar coisas que você não quer ver porque vai tirar a sua atenção. Então, ele vai reforçar a sua bolha. Vai colocar o contraditório para você de forma alguma. Porque vai tirar a sua atenção. A não ser que esse contraditório seja tão contraditório ao ponto de você ficar revoltado em ver aquilo. Que é outra coisa que chama muita atenção. Chama atenção. Né? Mas não aquele morno, aquela coisa para você refletir, pensar. Isso não vai vir. E se não for você buscando... E é um efeito tão engraçado que esse ponto que você falou eu nunca tinha observado. E ela joga também esse conteúdo que é tão revoltante para quem está de um lado ideológico ou de uma defesa de pensamento, que ele passa a odiar ainda mais aquele outro lado. Isso. E aí ele não vai ouvir de forma alguma nada que vem daquele lado. Inclusive, uma manipulação perfeita. Inclusive, ele repassa aquilo como um absurdo. Olha que absurdo estão fazendo. Né? Então, e assim, não precisa ser extraordinário para entender o jogo. O jogo é um jogo de atenção. É um jogo de mídia. Aliás, esse jogo está sendo jogado há anos, né? Com diferentes players. Mas é um jogo de mídia. Acho que esse modelo de rede social, modelo de comunicação que a gente tem atual, ele ainda vai durar muito tempo, porque o mundo tudo é cíclico, né? Acho que também não vai chegar uma hora, porque normalmente quem está na meia-idade, ele não é tão provocativo a algo disruptivo, mas quem está chegando consegue ter um olhar diferente e exigir algo novo mais adiante. Por que eu acho que as redes sociais ainda têm um certo tempo de vida aí? Porque quando a gente olha para os modelos de mídia e comunicação anteriores, eu não preciso voltar lá nas pinturas rupestres, não, mas ali da imprensa para cá, quando você tem a impressão dos livros, aí você começa a fazer broadcast com o rádio, com a TV. A rádio e a TV era 1 para N. Poucos produtores, N consumidores. Então você começa a ter a chancela da Reuters, chancela da empresa tal, da mídia tal, porque eram poucos produtores, com algum grau de filtro também, seja ideológico ou não, algum grau de filtro. Broadcast, rádio e TV. Quando vem a internet, nós passamos de 1 para N, poucos produtores e N consumidores, para muitos produtores e muitos consumidores. Ficou N para N. E aí quando vem N para N, aquele cara que já não tinha filtro para consumir, continua sem filtro para consumir. E o produtor, eu tenho crianças de 11 anos com um canal de YouTube que dá mais audiência do que uma TV aberta. Que filtro esse produtor de 11 anos consegue ter? O que uma pessoa de 11 anos tem para ensinar para um adulto? Né? E pior, ensina para os pares, para os outros de 11 anos. Então você começa a olhar, você fala, gente, o consumidor já não tinha filtro, consumia da Reuters como se fosse pura verdade o tempo todo. O produtor, que agora é uma criança de 11 anos, ou é qualquer pessoa que acha que tem conteúdo para ministrar, também não tem filtro. E você entra nesse contexto de N para N, onde você não tem filtro para consumir, não tem filtro para produzir. E é esse o caos que a gente se encontra. Né? Por isso que a rede social veio. A rede social é a plataforma não tendo custo de produção, que ela usa você para produzir, não, e evidentemente consumindo
a propaganda que ela gera para o consumidor do conteúdo. E detalhe, com micro-redes, porque no final do dia, quem me segue é minha família, meus conhecidos. E aí você multiplicando isso por vários, você tem uma distribuição colaborativa e distribuída, e você tem uma atenção distribuída e colaborativa. Se você mesmo, como produtor, chama a atenção para a plataforma, que monetiza em cima de você. Ah, mas tem influenciadores que ganham milhões. Quantos? Porcentagem. Pouquíssimos, né? Porcentagem. Então a plataforma é a que mais ganha no processo, evidentemente, e ela continua a fortalecer esse processo da rede, das micro-redes falando entre as micro-redes. Porque ela sabe que isso engaja, espalha mais do que se ela começasse a centralizar e fortalecer redes maiores, que é o que o modelo antigo. O modelo antigo eu tenho uma mídia maior, concentrada, que fala para muita gente. Agora não, eu tenho uma mídia menor, uma sub-rede, que fala para menos pessoas, mas essas multiplicadas fala para muita gente, né? Então, entender o jogo é muito importante. E por isso que eu acho que a rede social ainda continua por um certo tempo. Porque as pessoas ainda, e é humano, a história da carência. Eu quero ser visto, eu quero ser ouvido, eu quero o like, eu quero a referência, eu quero ser reconhecido na rua, eu quero... Então, essas demandas de carência humana, elas vão prevalecer nesse momento de gerar conteúdo e ter seguidores, né, por muito tempo. Por mais que sejam 10 seguidores, 20 seguidores, para ela é aquela atenção. E como cada vez mais o humano está carente, no pior sentido, isso massageia o ego, entende? E isso prevalece na entrega de valor. Então o cara, às vezes, até sabe que está sendo usado pela ferramenta para gerar conteúdo. Mas o ego massageado prevalece e ele continua gerando conteúdo. Essas plataformas também estudam muito a mente humana para entender os comportamentos, como envolver, como te prender ali. E é fácil entender isso porque elas estão mudando constantemente o algoritmo. Eu vejo as pessoas que vêm no Instagram, não, eu vou te ensinar como que você vai ganhar mais seguidor, como que você vai... Amanhã, o Instagram já mudou de novo. Antes era de mês em mês, agora é de semana em semana, daqui a pouco é de 4 em 4 dias. Porque ele quer fazer essa estratégia que você falou, né? Ele não quer deixar um grupo pequeno dominando tudo. Ele quer que todo mundo tenha o espaço para que todo mundo continue ali aparecendo e consumindo. Se e consumindo. E esse algoritmo, ele de fato é baseado em neurociência, né? Psicologia comportamental de forma geral. E assim, acho que ninguém esconde isso, nenhuma rede social esconde isso, né? E a vantagem que eles têm é que eles têm teste muito rápido da hipótese deles. Você imagina? Eles testam isso em tempo real, né? Numa amostra gigantesca. Então, é o famoso teste AB, né? Ele faz uma coisa e faz outra. E ele joga para a rede em uma porção pequena da rede, que pequena para ele é muito, né? Em proporção. E quando volta, você já volta ao teste social ali, experimento social. E você sabe exatamente na prática, não na hipótese, mas na prática, o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Você imagina... Ou seja, ele não deixa ninguém cansar, né? Entendeu? Você vai mudar. Você vai mudar o tempo todo. Então isso dá mais, na minha forma de entender, dá mais chance para que a rede continue um bom tempo por aí. Agora, o que a gente pode fazer? De novo, educação e consciência. Celso, você tem rede social? Tem. Como eu disse, acho uma excelente ferramenta dependendo do seu propósito. Para geração de conteúdo, para explicação, para ganho de autoridade, tudo é uma excelente ferramenta. Só que eu tenho que entender onde é a ferramenta, onde sou eu. Se eu não souber do jogo, não ter clareza e consciência do jogo, eu começo a ficar triste porque eu não recebi like. Eu começo a ficar pesaroso porque compartilharam só a metade do post do que eu normalmente recebo. O meu amigo começou agora, ele tem mais audiência do que eu. E começa. Né? Eu começo a entrar na paranoia dessa disputa social que a rede colocou e não entendo que aquilo faz parte de um jogo e como canal comercial, canal de divulgação, canal de atração, é tudo excelente, mas é um canal, né? É um canal. Então, por exemplo, tem gente que passa a vida gerando conteúdo na rede social, a vida. Já perdeu a vida real, a pessoa já não sabe mais quem é ela sem aquilo, né? Perdeu a mão. E aí, ela chega num ponto que qualquer coisa que ela pense que fique fora daquilo gera o vazio. O vazio existencial. Que ela perdeu ela lá atrás. Então ela começa a entrar num ciclo vicioso que não é mais só nem a dopamina agora. É uma questão de existência.
ela já não é mais a pessoa se não tiver a pessoa da rede social. Prova né? disso você vê grandes influências com audiência gigantesca, faturando milhões, em depressão, precisando internar em clínicas e... É o que mais tem, né? Porque você perde a noção de chão, você perde a noção de realidade, você começa a viver, e não é muito difícil, né? O nosso cérebro, ele não sabe o que é realidade e o que é ficção. Tanto é que você pensa... A ansiedade é isso, é você pensar no futuro que você imagina que vai acontecer e aquilo te abate. Por que te abate? Porque pro cérebro você está vivendo aquela situação, né? E como ele não sabe o que é realidade e o que é ficção, você começa a reforçar uma ficção criada, imaginada, e reforçada o tempo todo pelos feedbacks da rede social, pelos likes, pelas compartilhadas e tal, pelos engajamentos. E você passa a viver aquilo como sua vida. E aí, quando você vê que aquilo é vazio e tenta voltar, você fala, opa, como voltar? Né? Já perdi a base lá, e agora? Né? É a mesma coisa com relação à IA, quando o pessoal fala da IA e mercado de trabalho. A IA vai tomar as profissões e tal. O principal medo das pessoas não é ela perder a profissão, a tarefa que ela executa. O principal medo da pessoa é perder a existência dela. Quando você pergunta a pessoa, quem é você? Ela começa a se definir pelo que ela faz, não pelo que ela é. Verdade. Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, tenho tantos alunos, acabei de me apresentar assim. Né? E isso é o que eu faço. Isso não é quem sou. Quando você fala IA vai fazer o que você está fazendo, aí vem a pergunta, e quem você daqui para frente? Quem eu vou ser? Então, é claro que a pessoa às vezes não chega nesse nível de reflexão, mas ela sente. Ela sente que a partir daquele momento ela deixa de fazer o que ela faz e aquilo gera um vazio, um buraco lá existencial para ela preencher. Então, por incrível que pareça, se a gente pegar a história da humanidade quase como um toda, a gente está recorrendo nos mesmos problemas. Talvez, por exemplo, esses dias eu fui dar uma palestra chamada IA Felicidade. E a felicidade? Felicidade é um tema estudado, talvez o tema mais estudado da história da humanidade. E nunca chegou em algo concreto. E a gente até hoje está perguntando, e a felicidade? Então você vê que o humano, ele é cíclico, ele tenta uma coisa, tenta outra, erra do mesmo jeito, passa geração, e a gente continua com as mesmas angústias, com as mesmas carências, com as mesmas... Né? Por isso que os livros sagrados são tão reais e tão atualizados. Não é que eles são atualizados, é que a gente é o mesmo. A gente acha que é muito melhor do que a geração anterior, mas quando você vai observar... As mesmas carências, as mesmas demandas. Coisas. Só muda, eventualmente, uma interface aqui, outra ali, uma percepção aqui, outra ali. E é o que eu falo da IA também. A IA, ela vem para suprir demandas e carências humanas. Assim como foi a eletricidade, assim como foi o avião, assim como foi outras ferramentas. Você queria voar, não podia voar, você vai lá e inventa uma ferramenta. Você supre uma demanda, você supre uma necessidade, uma carência humana. A IA vem suprindo carências também. Carências de cognitivo, quero pensar mais rápido, quero ser mais analítico, quero resumir mais rápido, quero aumentar a produtividade. A IA vem, agora não mais no braçal, né? O trator aumenta a sua capacidade braçal, física. Agora a gente está querendo aumentar a nossa capacidade cognitiva. E a IA vem nessa demanda, nessa carência humana de melhorar a capacidade cognitiva. Quanto aos nossos dados, estamos mais expostos com a IA? Não com a IA, a gente está exposto com o contexto que a gente está vivendo agora, que é um contexto de digitalização do mundo, ao ponto de a gente falar de gêmeos digitais, né, que é ser idêntico no mundo físico e no mundo digital, né, do ponto de vista da indústria, ter as peças idênticas para simular no mundo digital primeiro antes do físico, mas a gente pode trazer para a realidade da pessoa física e ter essa equivalência no mundo digital e no mundo físico. Né? Então, neste contexto de digitalização, a gente começa a ter uma vida digital com dados que a gente não aprendeu a lidar com ela. E a gente acaba sendo invadido nessa vida digital e os dados sendo roubados, usados e assim por diante. Então, a proteção dos dados não é algo que as pessoas sabem muito bem o que é e nem a importância disso. As pessoas não sabem nem
direito o que é a ferramenta, quanto mais o dado que é dela, que é ela, sabe? Então, tem muito gap ali de educacional, de conhecimento que a gente precisa tratar ainda para essas pessoas terem uma convivência com o digital mais saudável, né? Então, mas dado é uma preocupação. A IA usa muito dado. Então, daí vem a preocupação ainda maior. Se eu uso muito dado, como é que eu vou usar um dado sem ferir a privacidade das pessoas, né? E principalmente se a maioria das pessoas nem sabe aonde vai que ser é ferido isso? ou não. Né? Requisita isso. Então, quer ver um exemplo? Você vai entrar na plataforma, ela te dá um termo de consentimento. Ninguém lê. Ninguém lê. E, aliás, foi feito para você não ler também. Então, tem 30 páginas lá, você quer usar. Você vai fazer next, próximo, até ele te liberar para você usar. Né? E isso é a realidade de 99,9% da população mundial. Só que ali você está entregando seus dados. E as pessoas... E outra, e se você não aceitar, você vai fazer o quê? Não vai usar. Não vai usar. E aí, como a pessoa não sabe a importância... Porque ninguém reage, aí como é que você vai ser voto vencido? Aí, e você não sabe a importância daquele dado também, você vai dizer, só tá querendo meu dado? Ué, tá bom. Né? Tá bom. Então, dado é um assunto importante. A gente tem a LGPD no Brasil e tem outras leis espalhadas pelo mundo de proteção aos dados. Mas ainda carece de implementação real ali. Tem umas coisas outras que estão andando, outras nem tanto. E a IA tem essa necessidade, ela precisa de muito dado, né, hoje em dia. E aí, naturalmente, algumas empresas utilizam de forma equivocada esses dados dessas pessoas. A tendência é que você encontre no mercado, inclusive, empresas que querem vender o produto usando dessa narrativa. Por exemplo, a Amazon, não sei se você já viu isso na TV, propaganda, ela já faz propaganda do Safari, que é o web browser dela, que é o navegador dela, né, que está no celular dos iPhones e tal. Ela já faz como onde a sua privacidade é respeitada. Então ela já usa dessa carência do mercado, né, dessa ausência de proteção do mercado, como um diferencial competitivo. Ela diz, olha, aqui você pode confiar que a sua privacidade é respeitada. Bom, se já tem uma que respeita a privacidade, você espera que as outras não respeitem. Já começa daí. E segundo, que ela começa a perceber que tem gente que valoriza isso. Porque senão ela não estaria fazendo propaganda disso, né, para entregar valor. Então você começa a ver que o mercado, que o consumidor começa, um subgrupo ainda no nicho, começa a entender a importância de não ser vigiado 24/7. Mas eu queria que você explicasse com mais clareza, que você falou uma coisa que é realidade. Pouquíssimas pessoas sabem o que é IA. O que ela faz, como que ela pega esses dados. Por exemplo, um ChatGPT, de onde ele pega esses dados, onde até o limite, como que ele pega todos esses dados para formatar uma resposta, que no primeiro episódio você explicou um pouco, eu queria que você explicasse com mais detalhes. Exemplo, eu quero montar uma interface para consultoria empresarial, para atender em grande escala, montar lá um diagnóstico, um plano estratégico, e a pessoa vai colocar um dossiê e eu vou ter ali uma aba que eu vou liberar de busca de dados e comparações da internet e vou formular respostas daquele segmento para aquela pessoa. Sim. Você perguntou, né? Como é que funciona a IA? E aí a gente vai chegar nessa história toda da consultoria. Primeiro, para explicar como é que funciona a IA, eu vou misturar um pouco de o que é IA, né? IA é um software. A gente tem que partir desse princípio. IA é um software. A diferença do software tradicional é que o software tradicional é pré-programado. Tudo que vai acontecer com ele, você já pré-definiu. Olha, se acontecer isso, faça isso, acontecer isso, faça isso. O programador pré-define o que vai sair como resposta, dada uma entrada. O software com IA é diferente. Não existe pré-programação. Você treina um modelo, depois eu vou falar desse modelo, para dizer para ele, olha, quando entrar essa entrada, a saída desejada é essa. Quando entrar esse grupo de entradas, a saída desejada é essa. Você começa a mostrar exemplos para ele. É um tipo de treinamento que a gente chama de supervisionado. Você mostra exemplos. Então, aqui, ó, entrou 2, saiu 4. Entrou 3, saiu 6.
entrou 2, entrou 3, saiu 5. Você mostra esses exemplos para ele. Ao te falar isso, qual que é a função que vem na tua cabeça? 2, 2, 4, 4, 4, 8, 2, 3, 5. Qual que é a função que vem na tua cabeça? Uma função mais exata de resposta ali, né? Isso, Eu leio aqueles números aí, 2 mais 2, 4, vai vir Isso, então você vê a soma. a soma. Eu não te falei soma. Você percebe Não, que você não. descobriu a soma. Então eu falei, entrou 2, saiu 4. Entrou 4, saiu 8. Sai 8. 2, 3, saiu 5. Você descobriu a soma. Por quê? Pelo padrão, dada a entrada, a saída. É assim que a IA funciona como dentro de um software. Ela olha para a entrada, olha para a saída, a função que explica essa entrada nessa saída é soma. Só que ela, evidentemente, não sabe de soma. O que ela faz é uma equação que, ajustada, consegue aproximar do resultado. E é aí que ela aprende. Então, esse aprendizado é isso. Ela é ajustando essa função até que as entradas que você deu cheguem na saída que você deu. Essa é a explicação que ela aprende, que é o grande diferencial dela em Em relação, relação ao software tradicional. É isso. Porque é igual essa que eu estou utilizando lá no meu cliente, ela aprende. Cada dia ela formula uma resposta que às vezes eu nem imaginava. É isso. E aquela resposta era possível. Isso, Inclusive, nessa que eu utilizo na empresa, quando eu quero tirar do modo da IA e passar para o vendedor, aí ainda tem a opção de formular respostas e eu posso escolher. Mandar aquela resposta, eu posso fazer alguma alteração. Isso. E a cada momento que vai chegando a mesma pergunta, ela vai obtendo respostas cada vez melhores. Isso, diferentes e melhores. Mas é porque ela vai fazendo isso. Não tem nada de coisa de outro mundo, de sobrenatural. Ela vai pegando esses dados e vai analisando eles e trazendo hipóteses diferentes. É isso. Só isso que diferencia ela do software. Ela tem porque a capacidade de aprender. Tem um limite ali, né? Ele está pré-programado. Tem inteligência no software anterior? Tem. Tem. O programador colocou a inteligência lá. Só que ela está limitada. Está fixa. Ela é determinística, que a gente fala. E a outra é probabilística, porque ela está aprendendo e está respondendo. Por isso que ela não é exata. Pode ser que ela é probabilística, ela pode responder uma coisa e está errada. O que a gente diz vamos treinar para que 90% dos casos, 95% dos casos, ela consiga dar respostas positivas. Agora, trazendo para o texto que você explicou aí, né? Olha, eu coloquei essa pergunta, ela veio essa resposta. Que é o modelo de LLM, que é o modelo de linguagem, que é o que a gente chama de ChatGPT hoje e outros iguais. Como é que treina essa IA? Diferente daquela que eu te mostrei, entrada 2, 2, da 4. Essa IA do LLM, do ChatGPT, eu treino ela com os textos. Então eu digo para ela assim, olha, dado essas 3 palavras aqui, adivinha a quarta. Aí ela tenta um conjunto de palavras, né? A primeira é tal. Aí você diz, não é essa. É essa. Ela vai lá, reconfigura os parâmetros para dar a que você falou. Exatamente o que eu fiz isso. Quando eu montei o dossiê, fui montando lá, olha, nunca pergunte isso, a resposta para tal produto. E aí quando ela foi respondendo do jeito que eu não queria, ela não responda isso. Quando acontecer isso, diga isso. Isso. E aí ela vai chaveando, ela vai estendendo essa janela. Então, você imaginou que tem 3, ela tentou validar a quarta, predizer a quarta, não conseguiu, você diz, não, é essa, tá bom. Aí ela pega as 4 e tenta predizer a quinta palavra da janela. E ela vai fazendo isso. Vai fazendo esse janelamento, né? Ela vai percorrendo o texto todo. Agora você imagina ela fazendo isso, ou seja, ela está aprendendo a linguagem, ela está aprendendo que esse conjunto de palavras leva a uma palavra X. Agora você imagina ela fazendo isso em bilhões e bilhões de textos. Tá? Então, assim, você mostra para ela a sequência probabilística de cada palavra a partir da janela anterior. E assim ela aprende a linguagem. E o que deixa as pessoas encantadas é porque ela faz isso numa velocidade que a gente não consegue fazer. Né? Ela faz numa velocidade... E o material que ela usa para aprender é muito vasto. Então ela consegue entender de marketing, de finanças, de bomba atômica, porque o material que você usou para treiná-la, semanticamente falando, é tudo isso. Aí você vai dizer, então ela está reproduzindo, ela está copiando o que está lá na base. Não. A IA não, essa IA LLM, ela não tem uma base de dados. Sabe aquela coisa assim, eu vou lá na base consultar, pego essa informação e trago. Não é assim que funciona. Eu usei todo esse mecanismo de chaveamento, né, de janelamento, para que ela configurasse os pesos dela, né, as sinapses dela.
Essa lá a gente ainda tem uma opção que é o seguinte, a gente pode abrir uma janela para que ela possa buscar auxílio na internet. Isso, Então, busca externa. Busca externa. Então, essa lá eu deixei ela para Uhum. ampliar ainda mais, que aí eu vi que ela deu mais velocidade Isso. na formatação de resposta. E ela consegue atualizações, né? Assim, ela consegue pegar algo que está bem fresco, publicado na internet, coisa que quando você está treinando com bases mais fixas, com conteúdos mais fixos, e quando você tem uma coisa publicada no dia seguinte, você não pegou. Então, você acaba usando essa busca para permitir com que ela vá em dados novos para subsidiar a resposta dela, além do que ela já aprendeu. E tem um outro formato que busca base de dados, que fica disponível? Não. O que a gente chama de RAG é você usar dados que você subiu. Então, por exemplo, olha, eu quero que a IA responda, mas responda só baseado nesse documento PDF que eu subi. O que ela faz? Isso ela usa RAG, que é recuperação da informação naquele documento. Ela usa todo o know-how dela de linguagem, que ela aprendeu a linguagem inglesa, ela aprendeu a linguagem portuguesa. Ela usa isso para consultar aquele documento, extrair a informação que tem relevância semântica com o que você perguntou e gerar conteúdo. Aí, na hora de gerar a resposta, ela não vai se basar só naquele documento que você subiu. Mas ela não invade nenhum documento que é privado de alguém na internet para me trazer alguma resposta, não? Depende. Porque tudo que está na internet, na teoria, é público, porque todo mundo pode acessar. Entendi. Na teoria, porque na prática você pode colocar na internet e dizer que o seu termo de uso é um termo diferente, comercialmente falando, assim por diante. Mas na prática é como se ela representasse você. Então ela vai lá naquele site que está aberto para ser acessado, ela acessa aquele site como se fosse você, extrai informações e configura a resposta. Então esse é o que na teoria o pessoal chama de fair use também, né? Assim, está usando a informação que está lá publicada para fins de usabilidade comum, né? Para bem comum. Mas existe algum banco de dados universal que é utilizado como base para algumas inteligências ou não? Não, o que tem são os datasets, né? São esses bancos que eles usam para treinar. Ah, só para treinar. Só para treinar. Não é aquela que ela vai ficar lá armazenada nela, que depois ela vai tipo consultar. Alexa é mais ou menos isso. A Alexa, ela tem um modelo de IA, hoje até melhor, e ela não tem base de informação pré-definida nela. Ela tem modelos de IA que é aprendido lá no passado, treinado lá no passado, ela consegue executar no futuro sem ter a base de dados. Ela não é um sistema, as pessoas se confundem com isso. Não é um sistema que a IA está guardando todos os dados ali e que quando você pergunta, ela vai lá e pega aquele dado e te responde. Não é isso. Ela pega todo esse volume de dados gigante, aprende os parâmetros, é mais ou menos como funciona o nosso cérebro humano mesmo. Se você olhar para o teu cérebro, lá não tem a imagem da tua mãe, a imagem do teu pai, a imagem dos teus filhos. Não existe essa imagem no cérebro. O que existe é uma configuração da rede neural, de tal forma que, dada uma entrada visual, você reconhece o padrão, meu filho. Entende? A foto não está lá, não é um HD que está no seu cérebro, que você vai lá e diz, aqui ó, a foto do meu filho. Aqui ó, não é. É padrão. Tanto é que se você olhar pro teu filho em qualquer que seja o ângulo, você vai reconhecer que é teu filho. Mesmo você não tendo armazenado lá atrás, na tua cabeça, no seu HD, porque não é assim, a foto XYZ. Porque você está reconhecendo o padrão, você não está reconhecendo a foto. Então é mito essa história de que já tem algumas IAs que eu posso invadir a privacidade das pessoas, que eu posso buscar histórico de tudo das pessoas, até do que ela praticamente não disse, mas que ela deixou um rastro digital. Não, você tem ferramentas que fazem busca de informações. Agregados com a IA, elas se potencializam. Mas o princípio da busca não necessariamente é a IA. Né? A pessoa pode até chamar de IA, mas a busca em si é uma ferramenta de busca de informação. Que a gente chama de scrapping. Né? Assim, você vai lá e raspa, e puxa, e suga a informação que está em algum lugar, traz essa informação para você processar. Mas não necessariamente é a IA que puxa a informação, que entra, que invade. É claro que quem está invadindo também pode usar da IA para fazer técnicas mais eficientes de invasão de informação e de sistemas. Mas não é a IA que sozinha que vai dar conta disso. Professor, existe um medo universal, você falou agora há pouco, eu lembrei para a gente voltar a falar sobre isso, de que as pessoas vão perder seu emprego, que muitas profissões, sempre está saindo um artigo novo, muitas profissões serão extintas. Eu sempre gosto de olhar para o outro lado da coisa, né? Que
se a gente vai ter tantas ferramentas de auxílio, robotização e outras mais, a gente vai produzir mais riqueza com mais velocidade. E a gente vai mudar as profissões também, vai aumentar as pessoas que vão analisar dados, as pessoas que vão estar por trás de todas essas tecnologias. Sim. E, claro, a gente volta sempre na educação, é por isso que eu procurei o senhor antes da gente começar aqui. Estou sempre buscando atualização. Eu lembro que quando eu fiz o último MBA em 2017 a 2019, eu tive uma aula de inteligência artificial, eu fiquei fascinado com as coisas que fazia, que o professor que veio dar aula pra gente, muito atualizado, ele não tinha nem cronograma igual os professores normais. Ele pegava, não, todo mundo pega seu celular ou seu notebook, vamos tentar em página tal, vamos fazer teste X, vamos analisar isso aqui. Estava começando a Alexa no Brasil. E agora está chegando uma nova onda que eu preciso me atualizar mais ainda. Então, o senhor continua achando que o caminho é todo mundo buscar se atualizar para ter uma opção melhor, mais confortável de trabalho. Sim. Mas eu acho que tem muita coisa positiva, porque a gente vai produzir muito mais riqueza numa velocidade nunca vista. Assim, são fases. A primeira fase é um aumento de produtividade. Então, as pessoas vão produzir mais com a ferramenta. Uma segunda fase, e aí eu estou falando de coisa de 50 anos, 30, 50 anos, é uma fase onde você percebe que não cabe o humano em algumas coisas mais. E não é ruim. Porque o humano, se parar para pensar, Josimar, foi robotizado durante muito tempo. Tem muita tarefa que o humano faz hoje que é tarefa de robô. Não é tarefa de humano. Só que com a Revolução Industrial, a gente não tinha máquina para fazer, a gente colocou o humano para fazer. Colocou o humano. Tem um monte de trabalho que você olha e você fala assim... necessidade de ser um ser humano. Não faz sentido você colocar bilhões de neurônios para fazer isso. O que você falou faz sentido. Eu fiz consultoria há muito tempo no Ceasa. Eu fico vendo ali, não tem necessidade de você pôr uma pessoa para arrebentar a sua juventude ali, o seu corpo. Quase todos eles ficam com problemas de coluna. Carregando aquele tanto de peso, fazendo um serviço braçal, separando legumes, frutas. Sendo que isso já deveria ser robô e deveria ser maquinários, que hoje já está utilizando bastante, mas não chegou ainda no ponto de robô. Então, exatamente. Assim, é só devolver o que não era para ser para o ser humano, né? E ao mesmo tempo, eu vou extrapolar um pouco esse exemplo seu, que é o do físico, vou trazer do cognitivo. Você pega alguns escritórios de contabilidade, você tem centenas de pessoas fazendo coisas, você fala assim, não é possível. Não faz sentido você pegar bilhões de neurônios e alocar na atividade dessa. Não tem necessidade. Para isso aqui, a máquina faz com o pé nas costas. E a gente está deixando aquelas pessoas ali ficar naquele trabalho repetitivo todo dia, tarde, noite, dia, tarde. Noite. Assim, eu estou falando de contabilidade, mas tem no mundo jurídico, tem todas as áreas. Você tem um monte de trabalho que o humano está robotizado. Qual que é o efeito colateral disso? Perda de qualidade de vida. Você acabou de falar. É físico, é mental, perda de qualidade de vida. A gente foi robotizando e esfriando a humanidade das pessoas. As pessoas hoje são capazes de falar assim, não, o meu trabalho é esse. Como aí, peraí. O seu trabalho como função é esse. E o humano que está por trás desse trabalho? As pessoas se anularam a humanidade delas. Elas ficaram robotizadas. E esse é o ponto que eu acho que nós precisamos trazer de volta. Entrega para o robô o que é do robô e vamos tentar redescobrir o humano que estava perdido. A gente foi anulando o humano da história. A gente foi robotizando. É engraçado que é o que você falou no começo. A gente acha que a gente evoluiu demais, mas a gente está praticamente... A gente foi andar uns passos para trás e tem que voltar no tempo e recompor isso aí. E tem essa oportunidade agora com o avanço dessa tecnologia. É o que eu digo sempre. Agora nós temos a oportunidade, se formos... assim, se a gente tiver juízo, e o que eu acho difícil, mas se a gente tiver juízo, a gente tem uma oportunidade única, que é de voltar a ser humano. Eu gosto muito de acompanhar a China, porque eu acho que é uma das que estão mais... Me corrija se eu estiver errado. Estão fazendo isso numa velocidade bem maior do que os demais países. E sempre eu vejo alguma coisa nova. E olha que eles têm muita mão de obra humana em excesso. E está substituindo cada vez mais pela tecnologia. Então, só por aí a gente vê que a gente precisa, esse exemplo que você deu é muito bom,
devolver para a máquina o que é para a máquina que não precisa do humano. É isso aí. E achar e reencontrar um humano na sociedade e dar a ele a necessidade de que ele precisa exercer a humanidade dele. Que é outra coisa também. Mas Celso, está sendo muito romântico. Não, eu estou querendo ser pragmático. Se a gente olhar a onda da automatização, ela vai acontecer. Se a gente não trouxer... Não tem como correr. Não tem como correr. Se a gente não trouxer áreas e espaço para a humanidade das pessoas, elas vão ficar inutilizadas a longo prazo. Então, o que vai trazer a razão pela qual eu vou trocar uma máquina por uma pessoa? A humanidade dela. Porque a eficiência, a repetição, é da máquina. Agora, eu dou sempre o exemplo eu extrapolo um pouco e dou o exemplo da UTI. Você está na UTI, com risco de vida. Você pode ter o melhor robô do mundo do seu lado. E você vai querer ele. Vai querer um bom robô, um robô que vai dar a medicação certa, que vai dar a interpretação correta, que vai dar o diagnóstico. Mas tem uma coisa que está faltando ali. Sua mãe, seu pai, seus filhos. Isso não vai ter robô que vai te entregar isso. Então, eu dou exemplo para pessoas perceberem aonde cabe a humanidade. Cabe a humanidade na saúde, cabe a humanidade no relacionamento, tem vários lugares que nós somos um ser sociável. Nós somos animais de bando. Então, cabe a humanidade num monte de lugar. Só que a gente foi anulando. A gente foi tirando, porque não tinha espaço, porque eu tinha que fazer um monte de coisa que não era humano, que era robótico. Só que, ou seja, então, para não ser romântico demais, sim, não tem jeito. Vai perder, a longo prazo, você vai perder postos de tarefa, postos de trabalho. Agora, nós temos que redescobrir essas carências e demandas humanas para a gente realocar essas pessoas, essa força de trabalho nessas demandas. Porque quando você olha a longo prazo, não mais faz sentido. E aí você olha para o que resta essas carências. Nós precisamos preencher essas carências com atividades humanas. Então, a soft skills cada vez mais importante, a capacidade de entender o social cada vez mais importante, né? Então, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia, coisas que até então a gente achava que era perda de tempo, e olha que eu estou falando de uma pessoa de exatas, hein? Né? Que eu poderia muito bem estar protegendo. A filosofia voltou em alta de novo, né? Eu poderia estar protegendo, o mundo agora é tech, e vamos só me embrenhar mais no tech. E eu não estou dizendo que não precisa do hard skill. Eu estou dizendo que a gente tem que complementar esse hard skill com a oportunidade que nós temos de soft skill, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento comportamental. E ele vem muito por essas outras disciplinas. A gente tem que reconhecer isso. Né? As humanidades. A gente tem que... A quantidade de médico que está robotizado, médico robotizado, enfermeira robotizada. Aí você vai, por que acontece isso? Porque nós criamos um monte de processos, criamos um monte de tarefas e nós obrigamos as pessoas a fazerem o que elas não foram preparadas para fazer. O cérebro humano não nasceu para fazer a mesma coisa o tempo todo da melhor forma possível. Isso é máquina. Não, e é engraçado que quando a gente fala, eu sempre fui assim, muito questionado, porque eu sempre gostei de provocar tudo e todos. Nunca gostei de rotina. Uhum. Nunca gostei de rotina. Sempre quando chega alguém que fala assim, para você ter sucesso, você tem que levantar às 5 da manhã. Para você ter um bom vocabulário, você tem que fazer isso. Não, depende. Uhum. Cada pessoa é de um jeito. Uhum. Segundo a própria medicina, tem pessoas que precisam de 8 horas para dormir, outras precisam de 4 e tá tudo bem. Como é que eu vou obrigar todo mundo e trazer um modelo de sucesso ou de vida igual para todos se ninguém é igual? Esses protocolos vieram com a Revolução Industrial. E dominou muito tempo. Não, tá dominando. E é tão engraçado, Celso, que eu tenho um impasse muito grande com os meus clientes, que é normalmente a galera de 40 anos a 50, que não tá aceitando a geração Z. Por quê? Porque a geração Z viu os pais sofrendo com esses protocolos e essas regras e não alcançaram o que queriam. E olha, eu falei assim, eu não quero isso. Eles estão muito mais reativos. Eu acho isso o máximo. Essa semana mesmo eu tive muito trabalho com uma cliente minha para deixar contratar uma funcionária da geração Z para uma função e quando eu contratei, esses dias ela chegou em mim e falou, Josmar, tá vendo aí, ó? Você contratou aí, agora eu questionando. Eu cheguei para ela, pedir para ela fazer isso, ela disse que não acha certo fazer isso. Eu falei, parabenize ela. Se ela não acha certo, pergunte para ela qual que é a forma que ela acha mais adequada. Dê espaço para ela criar dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. É isso aí.
Só que aí o comando e controle não deixa, né? O protocolo do comando e controle não deixa. E você vai dizer por quê? Porque foi assim que ela aprendeu, foi assim que ela construiu a empresa, foi assim que ela aprendeu com os pais, aprendeu, né, com a geração anterior da empresa. Cheio de empresários dizendo, não tem ninguém para trabalhar, ninguém quer trabalhar. Eu falei, cara, eu acho o máximo essa galera nova, eu aprendo muito com eles. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter clareza. De fato, vai ter um problema ainda maior. O problema já existe. Tem empregos abertos e gente desempregada. Hoje. Aliás, não é de hoje, é de ontem, antes de ontem. Por que isso acontece? Déficit educacional. Tem vaga aberta, mas não tem gente desqualificada para atender essa vaga. Com a mudança da dinâmica, mais máquinas subindo tarefas e menos humanos com as mesmas tarefas, essa lacuna aumenta. Vai ter mais vagas ainda novas, outros postos, outros lugares, e mais gente desqualificada ainda para atender, porque agora não é mais só nem competência técnica, é comportamental. Eu estou querendo mudar o paradigma. Eu não vou pedir para ele repetir um monte de coisa ali, eu vou pedir para ele ser criativo, vou pedir para ele fazer diferente, vou pedir para ele fazer o que o humano precisaria fazer. Só que esse cara está robotizado, esse cara está capado, né? Tá restrito. Então ele fica naquela sensação de como que eu faço isso? De que jeito eu faço isso? Né? Aliás, o brasileiro é muito conhecido lá fora pela criatividade, porque lá fora os protocolos, especialmente o anglo-saxão tem muito disso, né? Da rigidez, do protocolo, da mesmice, do formulário, não saia disso, não muda disso aí. Né? E aí eles têm uma dificuldade enorme em inovar. Porque quem está nesses processos repetitivos e não sai daquela... que pergunta, por que você nunca fez isso? Não, porque ninguém deixou fazer. Porque é assim que eu aprendi. E essa presilha, né, essa condução protocolar lá muitas vezes do norte, né, do anglo-saxão, muitas vezes eles têm que reinventar ali, sair um pouquinho da caixa, dói muito para eles. E o brasileiro está acostumado a sair da caixa quase que o tempo todo. Né? Por necessidade. Né? Por sobrevivência. Né? Então, para ele é mais comum fazer esse exercício de fugir da caixa. Só que ainda tem algumas amarras que não permite ele pensar e ser mais humano. Então, como eu disse, vai ter novas vagas? Sim. Na mesma quantidade que tem agora? Não. Daqui para frente, as tarefas humanas vão ser menos requisitadas do que são das robóticas. Só que elas precisam ser mais humanas. E aí o que resta dessa população que não é economicamente ativa, porque não tem competência para assumir as novas vagas, a gente tem um problema social maior ainda do que já existe hoje. E a economia vai ter que resolver essa conta. Não vai fechar a conta. A conta de emprego gera renda, renda gera consumo, consumo gera produção, produção gera emprego. Esse ciclo não se fecha mais. Que é um ciclo virtuoso. Você tem uma renda gerada de forma natural, pelo trabalho. Se o volume de trabalho é menor, e vai ser menor, e especialmente esse robotizado, porque as máquinas vão assumir boa parte disso no futuro longo, tem menos emprego, tem menos renda, tem menos consumo. Se tem menos consumo, para que eu estou produzindo? Então, a própria economia tem que ter uma nova versão dela. Capitalismo 2.0, renda única universal. Aí os economistas têm tentado um monte de teorias aí para tentar dar a saída para isso. Não sou especialista em economia, não vou aqui gastar muito tempo com isso. Mas do jeito que está, a economia não fica. Não roda mais. E estou falando daqui os próximos 50 anos. Né? Mas está tudo certo. É isso mesmo. Vem uma tecnologia como a IA, ela é disruptiva. Ela vai alterar o indivíduo, a sociedade, a economia, o judiciário, a educação. Vai alterar tudo mesmo. Não tem nada de muito novo nessa história. Assim. É um ciclo que vai se abrindo e vai renovando a sociedade. Né? Então, não dá para não esperar esse tipo de impacto. Para os negócios, o que você vê de novidade para as empresas? Até antes da gente começar, você estava falando de um projeto da universidade. Do IA Fácil, né? Eu acho que as empresas, nessa primeira fase, como eu disse, é uma fase de aumento de produtividade. Então, muitas empresas ainda não chegaram nem perto dessa fase. Né? E tem um potencial gigante a um custo muito baixo. A vantagem dessa fase da humanidade é que está democratizado. Hoje, uma pequena empresa
consegue ter basicamente as mesmas ferramentas de IA de que uma grande empresa, né? Com custo baixíssimo. Então, o que impede a pessoa de usar? Já não é mais a ferramenta, o conteúdo, a disponibilidade, mas sim a capacidade de aplicar, a capacidade de entender aonde aquilo entrega valor dentro dos processos da empresa dela. Aliás, essa é uma lição que a gente aprendeu lá com a internet, né? Antigamente as pessoas falavam assim, olha, sábios são aqueles que têm acesso à informação, acesso a livro, acesso a conteúdos inéditos, acesso à geração de conteúdo. E, inclusive, a universidade vem muito dessa filosofia, né, de centralização do conhecimento. Aí chegou a internet, o pessoal falou, pô, agora eu tenho todas as bibliotecas do mundo na palma da minha mão. As pessoas vão ficar muito mais inteligentes. Pô, todo o seu conteúdo do mundo está na sua mão. E não ficou. E aí nós descobrimos que existe uma diferença entre acesso e consumo. Acesso todo mundo tem. Consumir, se brincar, reduziu o número de pessoas que consomem informação, boa informação. Esse nível de informação. As pessoas trocaram as bibliotecas do mundo pelo TikTok. Então, acesso elas continuam tendo. Então, democratizar o acesso é uma parte do problema. Tem muita gente que eu converso que ele fala assim, não, eu já estudei sobre tal assunto, eu sei. Onde você estudou? Não, eu assisto vários vídeos no TikTok, eu acompanho fulano de tal. É isso aí. Então, você vê, acesso não garante conhecimento. Acesso é uma parte do problema. Depois que você democratizou o acesso, tem que agora ensinar a pessoa a consumir, que é a parte mais difícil. Então, quando eu citei o caso do IA Fácil, que pode ser utilizado nas empresas, a questão é essa. A gente não tenta mais só dar acesso ao conteúdo. Acesso ao conteúdo tem aos montes, os mais variados lugares. O duro é a pessoa conseguir implementar aquilo no dia a dia dela. É a mesma coisa dos infoprodutos. A quantidade de gente vendendo curso na internet. As pessoas saem de lá, até às vezes encantadas, mas não conseguem aplicar o que ouviu, o que aprendeu. Porque, diferente do acesso, a implementação é um pouco mais embaixo. O buraco é um pouco mais embaixo. E para isso você precisa ter monitoria. Para isso você precisa ter acompanhamento. Porque sozinho é muito difícil mesmo fazer conversões culturais, processuais. E é aí que mora o perigo. Porque quando você fala assim, não preciso mais de faculdade. Quando as pessoas falam, não preciso mais de faculdade. Eu sozinho entro, faço. Né? De uma certa forma, ótimo. Você tem acesso e se você tiver motivação, você consegue fazer bastante coisa mesmo. Mas, para muitos, isso não é a realidade. Esses dias eu conversando com uma amiga e falou assim, eu não quero que meu filho faça a faculdade. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque ele não precisa. Eu falei, tudo bem. E quais os estímulos que você está dando para ele? Quantos livros você lê e que exemplo que você dá de leitura, de busca de conhecimento e informação para ele? Porque o que eu vejo o seu filho fazendo é assistindo o joguinho, ele está já no viés da maioria da internet. Uhum. Não, é porque eu quero que ele vá empreender. Eu falei assim, você está falando uma seara que eu estou. Quem disse que não precisa de conhecimento e informação para aprender, para empreender? É por isso que tem uma estatística do Sebrae que a maioria das empresas não passam do 5º ano, mas é uma grande maioria. E se vê alguns que chegam ao sucesso, tiveram muitos prejuízos, quebraram muitos negócios, porque não entenderam a essência básica. E você falou que desde o início, educação, preparo. Tudo que você vai fazer, educação e preparo. Como é que eu fico pensando, como que um pai já coloca isso na cabeça, mas é pela internet, pelo que veio. Achando que não precisa do filho ir para a faculdade. E o que é mais doído é que às vezes as pessoas associam a faculdade ou os cursos a uma questão só de conteúdo, né? E essa é uma visão muito conteudista. Não é isso. Não é isso. O que justifica as pessoas irem para a universidade hoje, uma faculdade, os cursos, não é o conteúdo. De fato, o conteúdo tem acesso em vários lugares. Mas é a capacidade de desenvolver o cognitivo, dessa monitoria, desse acompanhamento, dessa vivência em sociedade acadêmica, que gera networking, gera comunicação. Nós somos animais de bando, mais uma vez. Então aquilo gera contexto para você melhor aprender. Né?
Todo mundo fala do ambiente do campus universitário. Pô, o ambiente do campus universitário é muito rico, é muito, né, aberto, é pacífico do ponto de vista de aprendizado, assim, dá um frescor, né? Mas é isso, é esse contexto onde você vai para aprender, onde você vai para trocar, onde você vai para fixar, né, onde você vai para ter monitoria, acompanhamento. Então, a gente está ignorando algumas premissas que são fundamentais. Isso quer dizer que eu não posso aprender com a internet? Não. Isso não quer dizer que eu não posso aprender com conteúdos digitais? Não. Isso quer dizer que todo infoproduto é ruim? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você abrir mão desse aprendizado guiado, apoiado e em sociedade, em contexto social e presencial, você deixa de ter ganhos também, né? Então a universidade não é só para conteúdo, ela é também para conteúdo, mas ela é uma forma que você aprende a aprender. Não, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na universidade, Celso, só isso, mais nada. Só isso já me ajuda no meu dia a dia, que é aprender a duvidar das coisas e não falar em primeira pessoa. Uhum. Sempre buscar a fonte. Uhum. O Celso falou isso aqui, mas vou pesquisar sobre a fonte para saber se isso é verdade ou não. Só isso que a universidade me ensinou já é muito grande. Que a maioria dessas pessoas hoje que defende essa tese de não passar pela universidade, não quer que seus filhos passem, estão sendo manipuladas e sendo enganadas por ideologias, por crenças, valores. É a mesma coisa que você pega uma influencer. Vamos lá. Vê a gente falou no episódio anterior aqui sobre educação. Essa semana eu trouxe uma doutora aqui sobre o assunto, duas, aliás. E ela falando uma coisa interessante. Olha, o Fábio até fez um corte dessa fala dela que foi muito bacana. Ela falou assim, ó, pare de seguir a Virgínia e passe a estudar o que a Virgínia faz. Achei tão interessante que eu fiz esse corte e coloquei lá. O que ela está querendo dizer? Vocês acham que a Virgínia é uma influencer, burrinha, que não conhece? A quantidade de conteúdo que ela consome, a disciplina que ela tem para saber como prender você naquela audiência ali, como fazer você comprar aqueles produtos, é uma faculdade. Sim, e olha que ela é igual você, ela defende a educação, mas ela fala assim, olha, ela tem aquele destaque porque ela faz uma faculdade sozinha. Agora, como é que eu vou me olhar para a Virgínia e achar que, primeiro, que isso aí é uma loteria? E segundo, será que eu consigo? A maioria não consegue. Eu consigo ter essa disciplina de estudo sozinho? É isso aí. É isso aí. A maioria não consegue. Isso não quer dizer que a universidade também não precisa mudar em partes da sua forma, né? A gente tem que ser mais atrativo, a gente tem que mudar metodologias. Hoje a gente tem as metodologias chamadas ativas, que até então não existia e cada vez mais sendo aplicada em sala de aula. É claro que a universidade tem que evoluir. É claro que, por exemplo, o EAD tem que evoluir, né? É uma saída importante para pulverizar a educação no país como continental, como o Brasil é. Então, tudo isso também tem que evoluir. O que a gente está falando aqui é o excesso de... Como é que eu vou dizer? O excesso de arrogância de achar que eu sozinho, com mais 2 influencers, resolvo o mundo. Sabe? Aliás, essa é outra coisa importante que a universidade dá muito para as pessoas. Percepção do contraditório. É uma coisa muito importante. Ali você não tem espaço para ter a única opinião. Outra coisa importante. A universidade sempre te educa o seguinte, quanto mais você estuda, você percebe que você não sabe quase nada do que tem de conteúdo, que tem de conhecimento à disposição da humanidade. É isso aí. Humanidade, na verdade, a gente chama isso de humildade intelectual. Quanto, teoricamente, quem mais estuda percebe o quanto não sabe. O quanto não sabe nada. Isso é clássico. Isso é tão engraçado que esse mesmo amigo que eu falei, esses dias eu falei pra ele, a gente começa a conversar sobre algumas coisas, e aí quando eu chego pra ele, eu falei assim, cara, eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Eu só vi um recorte na internet. Ele ficou puto. Mas você agora tá com aquela frase dos filósofos, que você não sabe nada. Eu falei, cara, mas não sei. Você quer que eu fale com propriedade sobre um assunto que eu não tenho propriedade? É igual quando o senhor citou o exemplo aqui, ó, só foi um pouquinho na economia e parou. Olha, não é minha área. Não é minha área. Isso você aprende na universidade. Isso aí. Você aprende na universidade. Cara, como é que eu vou falar sobre isso aqui? Você tem vergonha. Quando você vai falar de um assunto que você conhece pouquinho, ó, vou comentar uma reportagem que falaram que
o ministro tal está equivocado e que a Suprema Corte do país está acabada. Eu vou falar isso se eu nem estudei direito, se eu não parei para estudar nada ali, que propriedade que eu tenho? É isso aí. E a universidade ajuda muito nisso. A te ouvir, a ouvir o contraditório, a você refletir e a melhorar a sua argumentação e o seu estudo, a você se perder e se encontrar nesse conhecimento, né? A gente fala de doutorado, né? Doutorado e às vezes a sociedade não reconhece isso, né? Doutorado não é aquele Deus, o cara que sabe demais, que sabe tudo. Não, doutor é aquele cara que conseguiu se afunilar até chegar na fronteira de um conhecimento específico, pontual, que ele domina. Isso é o doutor, né? O cara que conseguiu ter disciplina, tempo, dedicação, autoconhecimento. Eu sou professor e orientador de mestrado e doutorado há muitos anos. É uma briga interna. O estrito senso, o mestrado e doutorado, é uma briga interna. Porque você está acostumado com o modelo mental da graduação. Todo mundo diz para você, amanhã tem prova, estuda. Faz esse trabalho. É tudo guiado. Chega no estrito senso, o cara fala assim, então, você tem 2 anos para defender uma dissertação, se vira. E a tese é 4 anos para... que eu vou te dar aqui é um norte. Se vira. Se tiver pergunta, eu te ajudo a responder. Senão, eu peço para você ler alguma coisa. E normalmente a orientação está nisso. Não está em fazer pelo aluno, não está em trazer a solução, está muito mais em trazer perguntas do que resposta. E aí o aluno se vê meio perdido, porque ele não aprendeu, o modelo mental dele não aprendeu a ter a autoconfiguração, autoconhecimento, autodisciplina. E muitas às vezes ficam pelo caminho por essa demanda extremamente grande em relação a si. Sabe? Se autoconhecer, se autoperceber, ter as limitantes, reconhecer as limitações. Então, olha como a universidade é importante para isso. De se confrontar, de conseguir evoluir. Né? Então, assim, eu digo sempre para meus alunos de mestrado e doutorado que defendem, eu digo, olha, o que te faz doutor não é o produto, não é a tese que você está defendendo. O que te faz doutor é o processo. É ele que você vai repetir, inclusive, daqui para frente. O produto você não vai repetir mais. Isso aqui foi só motivação para você seguir o processo. O processo é que te fez doutor. Agora você consegue ir como doutor e reproduzir esse processo e orientar outros e fazer assim por diante. As pessoas pouco valorizam o processo. Elas querem valorizar mais o produto. Vou defender a minha tese. Hoje eu me torno doutor. Não. Você não se torna doutor hoje. Aquele produto apenas tem que refletir o seu processo. E essa é a discussão numa banca. A banca vai avaliar o texto e vai dizer assim, olha, isso aqui reflete o seu trabalho, isso aqui reflete o seu esforço, isso aqui reflete a metodologia científica que você aprendeu a desenvolver. Se sim, ok. Se não, você tem algumas coisas para mexer, para mudar e assim por diante. E você vai recompor aquele texto a partir do processo, inclusive de mudança e atualização. Então, o que te faz doutor, o que te faz mestre, é o processo. E é o processo que te torna melhor cognitivamente falando. Então, o processo da graduação é que faz alguém ser bacharel. Não é o título, não é o TCC, entendeu? Então, é isso que as pessoas não estão perdendo em alguns, não todos, mas alguns estão perdendo a enxergar o valor nisso. É o processo. Que processo você vai dar para o teu filho, já que ele não vai para a faculdade? Beleza. Que processo você vai dar para ele desenvolver de forma cognitiva? Outra coisa que está acontecendo agora também. A IA veio e está criando a gente chama de metalinguagem. Você não precisa mais falar inglês do ponto de vista funcional. Você vai ter um óculos, ou um headset, né? Ou pelo Teams, ou pelo Meeting, ou pelas videoconferências quaisquer. Você vai falar em português, o outro lado vai entender inglês. O outro lado vai falar inglês, você vai entender em português. Isso está pronto, isso está no Google rodando. Samsung, óculos, isso está no mercado. Não é para daqui nem 2 anos, está pronto. Já tem no mercado brasileiro? Não? Tem no mercado brasileiro. O Meeting do Google deve estar para liberar. E acho que está liberado para quem paga, o Google já, e vai estar liberado muito em breve para o geral. Aí você fala, então não preciso mais fazer línguas. Vou ter o tradutor simultâneo. Por que eu vou falar inglês? A resposta é porque você precisa desenvolver cognitivamente. Aprender uma língua não é só falar. Aprender uma língua é desenvolver de forma cognitiva o teu cérebro. Isso é outro ponto super importante, porque as pessoas no futuro, Josimar, e eu vou fazer uma correlação para ficar mais claro o que eu vou dizer. Por que você faz academia hoje? Eu particularmente, eu faço para saúde e pensando no futuro. Boa. Envelhecer bem.
Os homens da caverna faziam academia? Não. Não. Por quê? Caçava, pescava, corria, escondia. Beleza. Nosso corpo é o mesmo. Da caverna para cá, o seu cérebro é o mesmo, o seu estômago é o mesmo, o seu corpo é o mesmo. Seus músculos são os mesmos. O que a gente fez de lá para cá? A gente foi anestesiando a necessidade física. Vamos ficando mais dentro de casa, enclausurando. Hoje sendo praticamente não sai do seu apartamento, vai para carro, apartamento, casa. Beleza. Aí vem a necessidade de saúde. Eu tenho que exercitar. Porque o corpo é o mesmo. É aquele mesmo corpo que está acostumado e nasceu para correr, pescar, caçar. Só que agora você enclausurou ele. Aí começou a ter pressão alta, começou a ter dores, começou a ter... Né? Por isso a gente fala, vamos fazer academia por causa de saúde. Beleza. Então a gente criou uma forma artificial de correr, pescar e assim por diante. Beleza. Porque a gente, né, de forma moderna, enclausurou o corpo. O que a gente vai fazer daqui para frente com o cognitivo? Com o mental? Idem. Você vai ter resposta pronta para tudo. Você vai anestesiar a sua necessidade de desenvolvimento. Meu filho não precisa de universidade. Tá pronto. Meu filho não sei o quê. Para quê? 4, 5 anos. Outra confusão que você faz muito, professor, é confundir conhecimento com resultado financeiro. Muitas vezes você fala assim, olha, mas fulano, ciclano, sabe demais. Não tem nem um ensino fundamental completo e é milionário. Isso. Todo mundo hoje... Hoje é uma... Eu costumo dizer que a enganação do empreendedorismo é mais uma estratégia da teoria de dominação. É você colocar na cabeça das pessoas que ela tá liberta e que ela tá empreendendo. E ela tá perdendo muito mais, porque aí ela não estuda, ela não faz um projeto de trabalho, ela não se prepara e ela vira um escravo ali daquele projeto pequeno e alguém vendeu para ela que não, ela vai sair daquilo ali, ela vai virar uma bilionária. Isso aí. E aí, lá no futuro, e aí estou falando de bastante tempo, a gente provavelmente vai ter as academias do cérebro. Porque a gente vai enclausurar o cérebro, a gente não vai dar capacidade de desenvolvimento, cognição, o trabalho, eventualmente a pessoa não tem, então também não exerce ali, ou se exerce para apertar botão e menos para pensar, porque a máquina está fazendo por ela também. Então a gente vai ter que achar uma saída para isso, entendeu? Uma saída em que eu consiga voltar a mexer o corpo e eu consiga voltar a mexer a mente. Agora, tem outra saída. E essa também é bem possível. É eu começar a alterar a genética. Isso é plenamente possível. Aliás, a gente já tem CRISPR, Cas9 e a própria AI entra muito nisso. Alterar em que sentido? Assim? Porque a gente depende de academia porque a gente tem o mesmo corpo da caverna. Que nasceu para correr, pescar, né? Mas isso a genética determina. Se eu mexer na genética, talvez eu não tenha tanta dependência do exercício físico, por exemplo, para manter o corpo saudável. Entendeu? Eu começo a transformar aquele indivíduo que estava lá na caverna para um indivíduo que adaptado mais no contexto moderno. Isso caminha também esses artigos que vêm surgindo de estudos de longevidade, de medicina preventiva, que a gente vai viver mais, que vai ter vida melhor, muitas doenças serão eliminadas. Sim. Hoje a tecnologia existe né? Hoje eu consigo alterar o indivíduo em vida geneticamente. O que a gente não tem isso espalhado no mundo todo? Porque as pessoas mais responsáveis que mexem com isso, elas percebem que a gente sabe às vezes aonde mexer, mas a gente não sabe a consequência não de longo prazo, mas a consequência de combinação dessa mexida com o resto do genoma. Né? Assim, ok, Breast Cancer 1, que é um gene que já está mapeado, que é um dos fatores de mutação para causar câncer de mama. Eu sei que ali tem uma mutação, que aquela mutação altera a função da proteína, que aquela alteração da proteína pode gerar o câncer. Então está mapeado, a chance de quando tem aquela alteração é de câncer em alto risco. Beleza. Se eu sei que aquela alteração de um nucleotídeo causa aquela doença, então eu posso ir lá e mexer. Sei lá, ela era C, eu passei para T. Tá?
resolvi o problema da mutação ali. Mas quem garante que ao mudar para T, que essa combinação deste T, com aquela sequência genética que vem para frente, não só no gene do Brain Cell Cancer, mas nos próximos, não pode causar um transtorno pior do que o próprio câncer de mama. Então é isso que a gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda essa correlação de um nucleotídeo com toda a cadeia genética que está à frente ou para trás. Né? Mas isso é uma questão de estudo. Muito em breve a gente vai começar a fazer testes e experimentos que vão trazer essas respostas. Né? Porque a gente ainda, por mais que a gente possa fazer tecnicamente falando, a gente não tem liberado para mexer no humano geneticamente em vida. Né? Então, isso ainda, pelo menos, de novo, nos países que estão regulados, nas nações que seguem alguns preceitos, isso não está permitido. Mas tem tecnologia para fazer essas alterações. Hoje o que a gente consegue fazer? Olhar como análise. Olhei para o Breast Cancer 1 e vi que ali tem mutações que são compatíveis com as mutações que geram câncer. Beleza, ajuda no diagnóstico ali. Posso olhar para a mutação e falar assim, não está mapeado, mas tem uma mutação que é o que a gente chama de uma mutação suspeita, uma mutação que tem ali um grau de diversidade fora do comum e tal, né? A entropia alta. Então você pode dizer, ali tem que ter um cuidado e tal. E aquilo complementa outros exames e outra análise nesse sentido. Então assim, resumindo, tem essa via, que é essa via do vamos deixar de ser ativo fisicamente e não vamos mais precisar da academia, que a gente poderia alterar geneticamente o indivíduo para não depender tanto desse fator da academia, da musculação e tudo mais. E a mesma coisa no cognitivo, né? A gente vai ter que achar uma saída para esse grupo de humanos que vão se atrofiar. Só pegando resultado pronto, só pegando resultado pronto, só pegando resultado pronto. Mas aqui eu estou querendo fazer no alarme, Não, mas porque isso é anos para frente, né? Professor, o senhor tem razão, porque isso está tão gritante que às vezes você ter um mínimo de conhecimento, como a gente tem, você vira destaque em qualquer ambiente. Uhum. Porque você chega, as pessoas, você pergunta a alguém, quando você acha alguém que leu um livro, tem mais ou menos um ano. Isso quando você acha uma raridade, alguém que leu um livro. Uhum. Quando você pergunta coisas básicas, as pessoas não sabem, porque ele está ali só no TikTok, no Instagram. Isso eu estou falando de pessoas que também estudaram, que paralisaram, fez um curso superior e parou ali no tempo. Então, assim, tá todo mundo travado atrofiando mesmo. Por quê? Porque, olha, não vê tanta necessidade. Isso. Você tem o ChatGPT, você tem uma série de coisas. O advogado hoje, ele entra lá, ele monta uma petição. Se eu quiser aqui me parar no tempo e começar a fazer meus planos estratégicos de marketing pelo ChatGPT, com o conhecimento que eu tenho, eu praticamente não vou querer estudar mais nada. Isso. Entendeu? Então, muita gente está paralisando no tempo e deixando de fazer o básico que a gente fazia, que ficou tedioso fazer isso. Sim, né? sim. E é aí que a gente erra, porque a gente não está fazendo isso só por fazer, não é só pelo resultado. É essa que é a conta que as pessoas não fazem. O que você delega, você atrofia. Seja para quem você vai delegar, seja para máquina, seja para outro humano. Você vai deixar de fazer, você vai atrofiar. Seja fisicamente, seja de forma cognitiva. Né? E aí as pessoas não fazem a conta. Eu estou dizendo que não deve usar o ChatGPT? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que tem que saber a dose. Né? A diferença do remédio que salva e a droga que mata é a dose. Se você souber a dose, o que eu vou delegar, o que eu não vou delegar? Tem estudos que mostram que você, quando inicia pelo ChatGPT, você tem perda de cognição. Está atrofiando. Se você inicia por você e depois coloca o ChatGPT para te ajudar no processo, você tem ganhos. É como se fosse um parceiro de trabalho. Entende? Então, assim, o que mudou? O que essa ordem mudou? Mudou que eu exercito o meu cérebro ao fazer o start do processo. A ter a ideia inicial, a tentar fazer a primeira formulação. E aquilo me gera um nível de necessidade de desenvolvimento cognitivo que depois o ChatGPT pode vir e complementar que isso não me atrapalhou. Agora, o inverso não é verdadeiro. Se eu trocar e colocar o ChatGPT para fazer, e mesmo que eu faça a revisão inicialmente não é tão ruim. Ela é boa e é necessário fazer. Só que, a longo prazo, você fica dependente. E aquele processo de start, você já começa a ter muita dificuldade para fazer.
Show. Acho que estouramos o tempo ali. Professor, tem mais alguma coisa que você queria falar? Falar um pouco dos seus projetos para a gente encerrar? Não, primeiro te agradecer novamente o convite, né? Um prazer sempre grande estar aqui com você. A gente continua lá na universidade fazendo projetos que tentam impactar o máximo possível a sociedade, né? Esse último projeto que eu citei do Gaia, que é esse modelo de linguagem, o primeiro brasileiro a falar de português brasileiro, né? Um primeiro modelo a falar de português brasileiro mais especializado. É o último que gerou uma grande atenção por parte de todo mundo. Assim, guardando as proporções, eu costumo dizer que a gente chegou à Lua com astronautas e foguetes engenheiros brasileiros, né? Isso é um marco. É difícil as pessoas reconhecerem tanto porque nós temos o tal do cachorro vira-lata, né? Assim, que não funciona, é bom lá de fora e assim por diante. Mas isso, sem dúvida nenhuma, foi um grande feito que a gente conseguiu lá na universidade, com alunos goianos, né, com alunos da Universidade Federal de Goiás e parcerias outras também. Então a gente realmente está muito satisfeito com o que conseguiu fazer, porque a gente prova mais uma vez que sim, nós podemos, né, nós brasileiros podemos, temos competências. Fazemos do limão a limonada, então às vezes a infraestrutura, o grau de investimento não é o mesmo que nos Estados Unidos da vida, mas a gente consegue, mesmo com as dificuldades, achar caminhos criativos para entregar o mesmo resultado, né? Então a gente está muito contente com isso. Tem o IA Fácil, que eu estava falando, não terminei, que é essa coisa da aplicação da IA, né, nas empresas, no dia a dia das empresas. A gente está rodando vai começar agora a segunda turma. E a gente tem visto muito essa necessidade de dar o acesso à informação com o curso no sábado e acompanhar a execução disso durante a semana com as empresas, né? Um mentor ali que vai acompanhar a aplicação do que ele aprendeu no sábado durante a semana. Tem dado bastante resultado positivo para nós, a gente está muito satisfeito com isso também. E no mais, de novo, eu te agradecer e a audiência qualificada também. Sempre um prazer estar com você. Eu que agradeço, o espaço está sempre aberto. É uma aula, uma honra recebê-lo aqui. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Deixe seu comentário, seu like e até o próximo episódio.